Então, hoje a gente inicia, pessoal, a nossa unidade 2, tá? Falando um pouquinho do processo de agregar pessoas. Eu vou falar um pouquinho da aula. No final dela, eu abro, né, eu paro a gravação, na hora que chegar no momento de dúvida, tanto da aula de hoje, quanto da aula que eu fiz gravada da aula passada, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, é só me perguntar no final que eu esclareço com o maior prazer, tá joia? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho também sobre os 6 processos da gestão de pessoas, né, da moderna gestão de pessoas. Um desses processos, que na verdade é o primeiro processo, é o processo de agregar pessoas, e é com ele que a gente passa a nossa unidade 2, tá? Eu vou relembrar alguns pontos da aula 2 também, tá? Não confundam a aula com a unidade, tá? Cada aula é uma aula, e a nossa disciplina é dividida em 4 unidades, tá? Eu lembro também que o questionário, atividade 1, que é o questionário, está aberta, encerra dia 28, né, portanto, na quarta-feira da semana que vem. Eu só peço um pouco de cautela, né, porque tem conteúdos ainda que eu ainda vou trabalhar, né, do processo de agregar, mas caso vocês queiram abrir o questionário para ver as perguntas, fiquem à vontade, tá? Tem bastante tempo programado lá para responder, e são 2 tentativas também, e caso vocês tenham algum compromisso, professor, eu já quero fazer uma tentativa, fica liberado para fazer, tá? Sem problema nenhum. Então, falando um pouquinho, né, do processo de agregar pessoas. As atividades que compõem o processo de agregar pessoas constituem a rota de ingresso das pessoas na organização, tá? Uma organização, seja pública ou privada, minimamente organizada, tá? Ela não vai simplesmente sair catando qualquer pessoa ao acaso, tá? Um dos objetivos da gestão de pessoas é colocar a pessoa certa no lugar certo. Quando a gente fala esse assunto, né, a gente vai abordar ele mais profundamente em outras aulas, mas o fato de eu colocar a pessoa certa no lugar certo não significa necessariamente o melhor currículo, não significa necessariamente a pessoa mais habilidosa, não significa necessariamente a pessoa mais extrovertida, mais criativa, tá? Mas, professor, mas não é esse o perfil desejado? Mas tem cargos que tem que ser respeitado as suas limitações, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu em 2006 ou 2007, quando eu trabalhava na Unemat ainda como técnico, e eu não esqueço até hoje desse exemplo que eu sempre utilizo nas minhas aulas. Eu trabalhava no departamento de biologia, em Cáceres, e eu lembro que quando abriu o seletivo, né, o seletivo para contratar professor, teve 2 candidatos que se inscreveram para a área de química, né? É muito difícil achar professor de química, e a Unemat queria um professor de química para dar aula nos cursos de biologia e na enfermagem. E aí eu lembro que apareceram 2 candidatos. Um era biólogo, com uma especialização em química, que dava aula para os alunos do ensino fundamental e médio de química. Tá? A legislação permite em alguns pontos nisso. E na Unemat também permitia que fosse um biólogo, que fosse né, não só o químico necessariamente dizendo. E apareceu um segundo candidato que, sem brincadeira, o currículo dele não era por página, o currículo dele era por quilo. Era a grossura de um tijolo, assim, o currículo dele, mal cabia no buraquinho do escaninho para a gente guardar o currículo dele. E fez, o primeiro candidato tinha graduação e especialização, esse tinha graduação, 3 especialização, 2 mestrado, 2 doutorado e 2 pós-doutorado. Então, você olhava assim e falei, puxa vida, né? O cara chegou, né, fez doutorado no Canadá, o outro no Michigan, não sei o que lá das quantas e tal. Tá bom, foi 3 etapas, prova escrita, prova didática, análise de currículo. Na escrita, né, o primeiro candidato tirou 9, o segundo candidato tirou 10. Escreveu umas 20 páginas lá e tal. Beleza. Na prova didática, que é o que de fato interessava, tá? O especialista deu um show na aula dele. E o outro, que tinha um currículo muito grande, né, não conseguiu, era para dar meia hora de aula, não conseguiu dar 15 minutos de aula. E foi reprovado, porque você tem um tempo mínimo de aula que você tem que dar. Tá? Ou seja, não adiantava, ele tinha um ótimo currículo para pesquisa, tá? Mas não tinha um ótimo currículo para ensino. Então, isso também vai de professor para professor, pessoa para pessoa, né? Eu mesmo, eu faço pesquisa, mas minha habilidade maior é com gestão.
e um pouco com docência, né? Então, isso muda um pouco de professor para professor. E o que uma empresa quer, não necessariamente, como eu falei, é o melhor currículo, é o melhor do mundo, tá? Até porque, se você colocar um candidato com currículo, com uma história, né, um cara com muita experiência, numa vaga que é para iniciante, ele vai ficar frustrado, né, o candidato vai ficar frustrado, e a empresa vai ficar frustrada também, tá? Porque pode ser que ele não queira fazer, ele acha que aquilo é rebaixar, entre outras questões, tá? Por isso que a gente sempre diz que é a pessoa certa no lugar certo. E o processo de agregar pessoas, ele representa a porta de entrada que é aberta apenas para os candidatos capazes de ajustar as próprias características e competências pessoais com pré-requisitos da organização, tá? Então, um processo de agregar pessoas, é lógico que quanto mais preparado a pessoa for, né, melhor. Mas um processo de agregar pessoas, ele pode, às vezes, ser não tão eficiente. E ele não sendo tão eficiente, ele pode afetar outros processos, como o de manter pessoas, o de remunerar pessoas, o de desenvolver pessoas, tá? Entre outros pontos. Então, o processo de agregar, ele acaba sendo um certo filtro, né? Um esquema de filtragem de candidato, e cada organização, ela codifica as características humanas que são importantes para o alcance dos seus objetivos, para a sua cultura interna, e passa a escolher pessoas que as possuem em elevado grau, né? Ou seja, passa a escolher as pessoas que possuem essas características num grau mais elevado, né? Por quê? Porque quanto melhor filtrado, menos você gasta, entre aspas, tá? Menos você vai gastar tempo e dinheiro para adaptar essa pessoa no perfil, no cargo, para ela desenvolver, tá? E o processo de agregar pessoas apresenta uma enorme gama, uma enorme diferença nas organizações, né? Alguns utilizam processos tradicionais e mais ultrapassados, enquanto outras lançam mão de processos avançados e sofisticados para trazer e escolher pessoas, tá? Professor, dá um exemplo aí de um processo ultrapassado, assim, que as empresas ainda usam, tá? Vou dar um exemplo muito clássico para vocês. Tem empresa que até hoje ainda pede foto 3x4 para as pessoas, tá? Não sei por quê, porque você tira foto com a câmera, tem aplicativo de tirar foto 3x4 no celular, você pode, né, às vezes a pessoa entrega lá o currículo, a empresa exige que ela apresente uma foto, aí a empresa vai na onde? Vai no Facebook, que tem 1 milhão de fotos da pessoa, ou do Instagram, né, nas redes sociais dela, e tem 1 milhão de fotos, tá? Então, não faz, às vezes, muito sentido, né? E sem falar que tem empresa que, às vezes, pede foto para olhar quem é mais bonito, né? Se o homem ou a mulher é mais bonito ali para entrar, né? Ou, às vezes, o mais feio, né? Porque, às vezes, não quer lá, tem receio por causa do marido, da esposa, né? Então, às vezes, não quer uma pessoa muito bonita e tal, tá? Então, é um exemplo de um processo ultrapassado. Mas, e professor, e um exemplo de um processo mais avançado, mais sofisticado para trazer pessoas? Eu vou compartilhar com vocês, não hoje, nesse final de semana, tá? Um filme que quem ainda não assistiu e por um acaso tiver um tempinho aí nos finais de semana, algum feriado que vai ter, eu recomendo um filme chamado Um Senhor Estagiário, que é com aquele autor famoso que eu esqueci o nome agora, que eu vou lembrar até o final da aula, tá? É um filme muito bom, tem tudo a ver com a nossa disciplina, tem várias coisas que são abordadas nesse filme, tá? Deixa eu até colocar no chat aqui o nome do filme, tá? Um Senhor Estagiário. Eu tenho ele baixado, depois eu compartilho ele com vocês, não posso compartilhar no SIGA, tá? Vou compartilhar direto no meu Drive, quem quiser assistir ou baixar depois, fica à vontade, tá? Mas é um filme, assim, muito bom, e um exemplo que é abordado nesse filme, por exemplo, de um processo mais avançado e sofisticado, em vez ainda mais agora, nesse período de pandemia, por exemplo, é que em vez de você pedir para a pessoa comparecer a uma entrevista, é colocado como requisito de inscrição que você mande o seu currículo e um vídeo de apresentação, tá? O problema, assim, do filme, da proposta, do método, por exemplo, de recrutamento, né, é que ele pede isso para candidatos de vaga sênior, com estagiário sênior, né, que, em tese, né, o pessoal de mais idade, né, o pessoal sênior aí, não tem tanta habilidade com tecnologia como as pessoas mais jovens têm, tá? Isso é natural do ser humano também, tá? Não só porque as pessoas de idade, elas acabam
né, não acompanhando essa evolução do dia a dia, como também, conforme o tempo vai passando, quanto mais idade a gente vai ficando, a nossa capacidade de aprendizagem tende a diminuir um pouco, tá? Isso também depende de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, em tese seria um problema, mas na verdade acaba sendo quase que um filtro, né? Porque é uma empresa para trabalhar, uma empresa totalmente orgânica, uma empresa nova, uma empresa assim, adaptada ao modelo da teoria Y, né? Que é uma empresa que está mudando constantemente, o ambiente dela está mudando constantemente, e por isso precisa desses processos um pouco mais avançados, sofisticados, tá? Até porque você falar, por exemplo, de fazer uma entrevista hoje, você vai estar expondo o entrevistador e o entrevistado, às vezes, a risco desnecessário. Se a sua empresa trabalha com tecnologia, em tese a pessoa domina aquele mínimo de tecnologia, né? Então ela tem que saber, inclusive durante a graduação, né, não na minha disciplina, mas talvez em algumas passadas ou outras futuras, pode ser que tenha professor que peça para vocês fazer um seminário, vocês terão que gravar um vídeo, né, em vez de você estar apresentando para a sala toda, você vai apresentar para uma câmera, e aí você vai carregar esse vídeo no YouTube e vai mandar o link para o professor. Tá? Não sei se algum professor já pediu ou vai pedir isso para vocês, mas eu tenho acompanhado algumas disciplinas e estou vendo que alguns professores, aqueles que não abrem mão de seminário de jeito nenhum, tem pedido para alguns alunos fazerem isso. Aí fala, mas meu Deus, isso dá trabalho, isso é difícil. Não é difícil, depois até tem um tutorial, se vocês quiserem, eu compartilho de como fazer isso, tá? Mas é algo que vocês vão precisar, o mercado de trabalho vai exigir isso de vocês. E é bom que vocês aprendam, é importante que vocês aprendam isso agora na graduação, porque aí quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês já vão estar mais preparados para isso, tá? É cansativo, é chato, às vezes layout muda, mas não é difícil, e se vocês precisarem de alguma ajuda, pode contar comigo aí também, tá? Então, perdão. E aí tem, né, um pouco os modelos mais antigos e mais sofisticados. Então, na abordagem mais antiga, né, que eu não vou chamar de antiga, porque antiga é muito relativo, né? Eu vou colocar tradicional, tá? Ela predomina um enfoque mais operacional e burocrático, né? Sabe aquela receita pronta, que já é comum, que já é passado de geração em geração, onde essas atividades de recrutamento e seleção obedecem a um conjunto de rotina e procedimento executado de maneira sequencial e uniforme. Então é como se tivesse um roteiro, um checklist, tá? Ou um checkbox, que você vai cumprindo etapa, e aí você tem que cumprir a etapa 1 para passar para a etapa 2, cumprir a 2 para passar para a 3, e assim por diante, tá? É um tipo de uma ação micro-orientada, ou seja, focada no processo, e o que interessa, no final das contas, é preencher a vaga, é ocupar o cargo, tá? Tem uma ênfase muito grande no meio, no procedimento, no método, tá? Pois o foco da abordagem tradicional é o processo ser bem feito, e não necessariamente ocupar a vaga de maneira bem feita, tá? Então, tem um foco aqui na abordagem tradicional, o foco é mais no meio, no método, na modelagem de eficiência, na modelagem da teoria X, vamos dizer assim, tá? Já na abordagem mais moderna, predomina um enfoque mais estratégico, ou seja, o processo de agregar ele é um meio de servir a necessidade da empresa no curto, tanto no curto prazo, ou seja, de maneira mais imediata, quanto no longo prazo, e entendo por longo prazo com questão de carreira, da pessoa construir uma carreira dentro da empresa, desde que a empresa também queira isso, tá? Porque tem empresa que às vezes quer uma vaga tampão, temporária, não se interessa da pessoa querer carreira, né? Então, não se aplicaria necessariamente essa abordagem moderna. Então, essa abordagem moderna, ela é uma ação mais macro-orientada. Como assim? Né? É pensando no estratégico, é pensando no longo prazo, pois ele transcende o cargo e envolve a organização como um todo. Você escolhe essa pessoa com determinados conhecimentos, habilidades, atitudes, pensando assim, poxa, essa pessoa pode ocupar, às vezes, a cadeira de presidente da empresa, a cadeira de diretor. Essa pessoa está entrando agora como office boy, mas essa pessoa tá tão boa, é tão boa para ocupar o cargo de office boy, e ela tem tanta vontade de crescer que ela pode ocupar um dia um cargo mais alto, um cargo de nível intermediário ou mais alto, tá? Você procura novos valores, né? Você procura ativos intangíveis
que eu já expliquei na outra aula, que seria criatividade, proatividade, esforço, não é o termo correto, mas é como se fosse uma agrabilidade, uma amabilidade dessa pessoa, né? Que se traduz em talento e também a criatividade e inovação. Então, tem empresa que na hora de fazer o recrutamento e seleção, ela avalia o candidato sem ele nem ter entrado na empresa. Se ele se inscreveu, a primeira coisa que ela faz é olhar a rede social dele, tá? Por isso é importante vocês tomarem um certo cuidado da rede social de vocês, tá? Existem redes sociais próprias para ambiente de trabalho, como o LinkedIn, tá? Não sei se alguém tem, o meu tem, mas está desatualizado, até tem que atualizar ele lá. E tem, obviamente, o Facebook e o Instagram, que são redes sociais em que algumas pessoas, né, focam mais na ostentação do que numa atividade comercial em si, tá? Laboral em si. Então, às vezes, a pessoa fala, né, lá na entrevista de emprego, a pessoa responde que ela não bebe, né, ou quando bebe, bebe socialmente, né, mas as fotos de Facebook dela, tá ela com foto, com vídeo, né, bêbado, jogado na sarjeta, aquela coisa toda, né, ou falando mal da empresa anterior, do emprego anterior, né, então, assim, muito cuidado com as redes sociais, porque, de fato, elas expõem mesmo, tá? Eu só tenho Twitter meu, o que eu uso, na verdade, mais para acompanhar esporte, Fórmula 1, um pouco de política, e economia também, né, que são as áreas mais de interesse em mim, e o Facebook e Instagram é compartilhado junto com a minha esposa, e a gente raramente posta alguma coisa nossa lá, né, porque, às vezes, o fato de você postar alguma coisa, as pessoas já começam a imaginar outra, né, então, eu não acho, assim, muito bacana, né, assim, eu acho que expõe demais as pessoas, eu sou uma pessoa um pouco mais reservada, tá? O perfil meu, nada contra quem tem feito Instagram, inclusive Instagram tem servido muito bem para comércio, né, para a parte comercial, para marketing, para propaganda, tem funcionado muito bem, tá? Dentro dessa ação macro-orientada, né, na abordagem moderna, a ênfase é na eficácia, no resultado, ou seja, em ocupar a vaga com a melhor pessoa, não no processo em si, tá? Ela não liga de como a pessoa foi selecionada, como aquela pessoa chegou ali, desde que seja a pessoa certa, tá? E por isso que ela procura a aquisição de novas habilidades, competência, e eles fazem a seleção buscando a pessoa que vá trabalhar concomitante com a missão e a visão da organização e os valores da organização. Tá? Então, aqui tem um quadro resumo do que é Venato, que ele trabalha, né, o processo de agregar pessoas com as duas abordagens, tá? Então, tem um processo de agregar pessoas, que tem, do lado da abordagem tradicional, ele tem como se fosse uma nota, né? O que é Venato, ele meio que atribui um sistema de nota aqui em cima, tá? Uma nota menor para a abordagem tradicional, e uma nota maior, tá? Deixa eu riscar aqui, vocês estão percebendo que está bem reto, né? E uma nota maior para a abordagem mais moderna, tá? E aqui vale lembrar o seguinte, né? Não é necessariamente, apesar dele colocar numa escala de nota, né? E quando a gente quantifica, parece que o 10 é melhor e o 0 é pior, tá? Mas, na verdade, o que ele está colocando esse sistema de nota é que a abordagem moderna é o que deveria ser utilizado, tá? É o que deveria, de fato, ser aplicado, e não necessariamente que a abordagem moderna está mais correta do que a abordagem tradicional. Porque, igual eu falei, tem alguns tipos de empresa, ainda que pequenas minorias, né, uma minoria bem pequena, que a abordagem tradicional funciona melhor do que a abordagem moderna, tá? Porque são funções que dependem de obediência, são funções que dependem que o processo, que o meio, né, seja muito bem feito, rápido, tá? Então, e também são, por exemplo, são processos que são mais simples, para funções mais simples, né? Por exemplo, eu preciso contratar 50 pessoas para ser segurança por um dia numa festa, né? Normalmente são mais simples os processos de seleção, você usa uma abordagem mais tradicional. Não, eu preciso contratar 50 pessoas para um evento que vai durar uma semana
e eu tenho chance de ter alguém estourando uma bomba, alguém esfaqueando, dando tiro em alguém. Opa, eu preciso da abordagem mais moderna. Esse evento vai durar mais tempo, eu preciso que a pessoa use da inteligência e não da força física, né? Então, eu tenho essa abordagem mais moderna para se utilizar, tá? Então, o objetivo da nossa aula hoje, né, é trabalhar com esses conceitos de recrutamento e seleção de pessoas, tá? E o primeiro ponto é a gente entender a diferença do conceito de recrutamento, tá? E o conceito de seleção de pessoas. Então, recrutamento, ele corresponde, tá? Deixa eu marcar de amarelinho aqui. O recrutamento, ele corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos ao mercado de trabalho, tá? Que a gente chama de MRH, Mercado de Recursos Humanos, para abastecer o seu processo seletivo. É aqui que são divulgadas e oferecidas oportunidades de emprego, tá? E é fundamental que o recrutamento atraia e traga candidatos para serem selecionados, tá? Então, o processo de recrutamento, a gente também chama de processo de chamamento, de avisar as pessoas que há vagas, ou há possíveis vagas, ou cadastro de reserva disponível, para um preenchimento imediato ou futuro dessa vaga, tá? Então, o recrutamento é o chamamento, digamos assim, é avisar as pessoas que tem uma vaga em aberto, algumas vagas, né? Ou está para abrir algumas vagas, e aí você chama, né, no mercado de recursos humanos, para que esse mercado, né, as pessoas que pertencem a esse mercado participem do processo, se inscrevam para o processo seletivo, que é a segunda etapa, tá? Então, a seleção de pessoas já é um pouquinho diferente, ela vai pegar os candidatos que foram recrutados, ela vai fazer um filtro, tá? Ela vai filtrar porque, assim, quando você chama, muitas vezes você chama todo mundo, você não tem ideia, às vezes, de quem vai aparecer. Então, pode aparecer gente muito boa, pode aparecer gente que não é tão boa assim, pode aparecer lá os perdidão da vida, né? Pode aparecer os bisbilhoteiros, né, que está ali, ele já tem um emprego, ele não está procurando vaga, mas ele quer espiar o que a outra empresa está pagando, tá? E o processo de seleção ele vai permitir que apenas alguns candidatos possam ingressar na organização. E a seleção ela busca entre vários candidatos recrutados aquele mais adequado ao cargo existente na organização, ou seja, que possui as competências requeridas. Então, um exemplo que eu dou quando eu falo que às vezes é necessário aplicar esse filtro e que o ser humano é um bicho muito esquisito, precisa ser estudado melhor, né? Ainda mais o brasileiro, né? Pegando o gancho naquele meme da NASA lá, que tem a ver com a criatividade do brasileiro. Uma vez, aqui em Cáceres, teve um professor, que inclusive foi um professor de educação física no ensino médio meu, que ele acabou pegando H1N1, tá? Foi em 2015 ou 2016, se eu não me engano, ele acabou pegando H1N1 e, na época, estava tendo vacina para H1N1. E ninguém estava nem aí procurando vacina e tal, aquela coisa toda da H1N1. Quando saiu a notícia que ele estava com H1N1 e que era necessária a vacinação, né, formava filas quilométricas nos postos de saúde, que rodeava quarteirão, tá? E o engraçado é que quando dava a segunda ou terceira volta, assim, né, quando dobrava a esquina pela segunda vez, já quase na terceira, tinha gente entrando na fila sem saber o que era aquela fila, né? E ela perguntava para a pessoa de trás, que fila que é essa aqui, né? Aí, por fim, era a fila da vacina, lá no meio da fila era a fila de emprego, lá na fila, no final da fila já era, a notícia era de que era fila para distribuir comida, era fila de beneficiário do Bolsa Família que o cartão tinha sido cancelado, então no meio da fila começa a esparramar um monte de coisa. E gente vai entrando sem saber o que é aquilo, tá? Então, o processo de seleção, muitas vezes, tem lá os perdidos da vida que aparecem pelo recrutamento e a seleção é responsável por fazer esse filtro, tá? Então, perceberam a diferença, tá? Um recruta e o outro seleciona. São dois subprocessos, tá? O processo de agregar ele é dividido em dois subprocessos, que um é de recrutamento e o outro é de seleção, tá? Então, antes de falar de recrutamento em si, vamos conhecer um pouco das teorias do mercado de trabalho, tá? Então, é no mercado de trabalho que ocorrem as transações, as negociações entre os relacionamentos. O mercado de trabalho, ele é composto pelas oportunidades de trabalho que são oferecidas pela organização, tá?
Então, o mercado de trabalho, ele visa também equilibrar, tá? A questão da oferta e da procura. Quando você tem o mercado de trabalho em oferta, tá? Você tem uma abundância de oportunidades de emprego, tá? E você tem muito trabalho e poucas pessoas disponíveis para esse trabalho, tá? Quando você tem o mercado de trabalho que está no modo de procura, tá? Ou seja, de demanda, significa que você quer o momento atual, significa que você tem uma escassez de oportunidades de emprego. Ou seja, você tem muitas pessoas e pouco trabalho. Então, o momento atual de pandemia que a gente vivencia acabou fazendo com que muitas pessoas perdessem o emprego. Algumas empresas se aproveitaram disso, aproveitou o momento, ela já tentava enxugar um pouco o quadro, e com a pandemia ela acabou usando isso como desculpa e acabou reduzindo o seu quadro. Mas outras, de fato, não tinham como se suportar, né, porque a carga tributária é muito caro. Aproximadamente no Brasil, 70% das empresas, dos negócios, né, não tem um prédio próprio, são empresas que pagam aluguel, né, e você pagar aluguel vendendo todo dia já é difícil, imagina pagar aluguel com 15, 30 dias aí de lockdown, né? É muito difícil. Então, e sem falar que também por conta da pandemia e da quantidade de reuniões via web, né, forçou com que as pessoas ou se adaptassem à nova tecnologia ou simplesmente acabassem excluídas do mercado de trabalho, tá? Então, é uma triste realidade que ninguém esperava que fosse acontecer, na verdade, esse contexto você esperava daqui 5, 10 anos, e a pandemia acabou antecipando um pouco isso, tá? E aí você tem algum impacto, né? Quais são os impactos do mercado de trabalho sobre as práticas de gestão de pessoas? Então, vamos no primeiro ponto aqui. Quando você tem o mercado de trabalho em oferta, tá? Então, você tem, quando o mercado de trabalho tem oferta, o que acontece, né? Você tem forte investimento em recrutamento, tá? Você tem, porque você tem assim muita vaga e pouca gente disponível para trabalhar, tá? Então você precisa gastar com campanhas, você precisa gastar com agências às vezes de recrutamento quando você terceiriza isso, tá? Você tem que ter critérios de seleção um pouco mais flexíveis e menos rigorosos, porque se você colocar critérios muito altos, você pode, às vezes, não encontrar o candidato perfeito, né? Então, você até pode começar com um critério alto. À medida que você não vai achando, você vai abaixando os critérios, tá? Investimento em treinamento, né, para não perder aquela mão de obra que já está ali dentro da sua empresa. Salário mais atrativo, também pela mesma razão, né, para não perder aquela mão de obra, porque o mercado aquecido, ele pula dessa empresa, vai para outra. Investimento em benefícios sociais. Então, assim, esse ponto eu também chamo a atenção. Empresas que trabalham mais na capital, cidades maiores, é praticamente quase que uma obrigação ela oferecer benefício social. No mínimo, vale alimentação, transporte, e às vezes o auxílio saúde, ou plano de saúde, alguma coisa assim, tá? Já interior, né, Cáceres, Juara, cidades menores, talvez é um pouco mais difícil de você ver as empresas pagando benefício social. Quando muito é o salário, tá? E por isso que muita gente tem migrado para as capitais ou para cidades maiores, né? Ou às vezes cidades menores, mas que estão com potencial de crescimento, que querem atrair mão de obra qualificada, elas acabam investindo nos benefícios sociais, que a gente vai falar deles lá na unidade 4 nossa. E também você tem uma ênfase no recrutamento interno, né? Você tenta reter os funcionários atuais, até porque fazer o processo de recrutamento e seleção envolve um custo. Não, às vezes você tem que pagar, mas o fato de você deslocar uma pessoa para ela parar o serviço dela, para mexer com isso, você está deslocando o centro de custo de mão de obra, e aí você, indiretamente, você está tendo um custo com isso, tá? E aí você tem outra situação, que é quando o mercado de trabalho está na função de procura, né? Quando você tem mais pessoas procurando trabalho, você não tem tantas ofertas assim, tá? Então, as empresas acabam fazendo um baixo recrutamento, baixo gasto, né, com recrutamento. Os critérios de seleção são mais rígidos e rigorosos, porque já que ela vai contratar menos pessoas, tem que ter um padrão mais elevado, tá? É feito pouco investimento em treinamento,
porque você já opta por selecionar e recrutar quem já vem com bagagem de treinamento, tá? O salário acaba sendo mais baixo, há pouco investimento em benefícios sociais, e a ênfase é no recrutamento externo, né? Porque já que tem muita mão de obra sobrando no mercado e pouca vaga, às vezes o pessoal meu está mais acomodado e eu vou buscar alguém lá fora, inclusive para substituir quem já está dentro da empresa, tá? E aí, né, o impacto sobre os candidatos, né? Quando você tem o mercado de trabalho em oferta, né, e o mercado de trabalho em procura, do ponto de vista dos candidatos. Então, do ponto de vista de oferta, né, você tem um excesso de vagas e oportunidades, os candidatos escolhem e selecionam as organizações, as pessoas se predispõem a deixar seus empregos atuais para tentar outros novos, e os funcionários sentem-se donos da situação, fazem reivindicação por melhor salário, benefício, tá? E tem também o aumento do absenteísmo, né? Tipo assim, ele vai meio que empurrando com a barriga, porque ele sabe que se ele for mandado embora, ele acha outra empresa para trabalhar, porque o mercado está em oferta, tá? Quando é o oposto, quando o mercado de trabalho está na função procura, né, ou seja, demanda, você tem um excesso de demanda, há uma escassez, né, de vagas e oportunidades. Os candidatos concorrem entre si para disputar a pouca vaga que surge, tá? As pessoas procuram se fixar nos atuais empregos com medo de perder o atual, e os funcionários passam a não criar atritos nos seus empregos, tá? E aí eles procuram dar um gás um pouco a mais com medo de perder o emprego dele, tá? Tem um exemplo desse aqui, é daquele filme, não é Eu Mesmo, Irene, esqueci o nome agora. Vou lembrar, tem um outro filme que trata disso também, da competição quando você tem um mercado de trabalho que está na função de procura, tá? E aí, o mercado de recursos humanos, ele vai se referir ao contingente de pessoas que estão dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando, mas dispostas a procurar outro emprego. Tá? Então, o MRH, o mercado de recursos humanos, é constituído de pessoas que estão no mercado, mesmo que empregadas, mas buscando, né, talvez um outro emprego, e que oferece a habilidade, conhecimento e competência dela, né, e também, obviamente, dentro das competências e atitudes, para o mercado de trabalho. Então, vamos ver como que fica o comportamento dos candidatos, né, do mercado de recursos humanos com o mercado entre oferta e procura. Tá? Então, quando o mercado de RH está oferta, né, você tem excessiva quantidade de candidatos, há uma competição entre eles, né, há um rebaixamento de pretensão salarial, eles faltam um pouco, porque sabe que se faltar muito, né, ter muito absenteísmo, ele pode ser mandado embora, né? E a orientação é ele age por instinto, por questão de sobrevivência, tá? Quando você tem um mercado de RH em procura, você tem uma quantidade insuficiente de candidatos, né? Falta competição entre eles. Como tem pouco candidato, né, e muita vaga e pouco candidato, você tem uma elevada pretensão salarial, e a orientação é para o melhor desenvolvimento profissional, ou seja, as empresas pegam quem elas têm, né, a prioridade é para tentar manter quem já está trabalhando, e com isso a empresa gasta um pouco mais desenvolvendo, para que essa pessoa não se sinta atraída a procurar vaga em outra empresa, e além dela perder o bom profissional, ela acaba tendo que ele acaba levando segredos, esquemas, né, da empresa que ele trabalhava, e ela tem que gastar para suprir aquela vaga, tá? Então, aqui tem uma matriz, tá? A gente chama matriz porque ele é um quadro que se relaciona, tá? Então, aqui eu tenho situações, por exemplo, em que a oferta, o mercado de trabalho em oferta e o mercado de RH em procura, tá? Então, quando eu tenho o mercado de trabalho em oferta e o mercado de recursos humanos na função de procura, eu vou ter esse quadrante aqui, tá? Essas características aqui. Quando eu tenho uma baixa oferta do mercado de recursos humanos e uma baixa procura do mercado de trabalho, eu já tenho essa característica aqui, tá? Então, como gestores de pessoas, caso vocês forem trabalhar nessa área em alguma empresa, for fazer uma consultoria em alguma empresa, é importante vocês observarem esse contexto, tá? Por que, professor, que é importante observar esse contexto? Na aula 1, que foi a aula ao vivo nossa, eu comentei de uma consultoria que eu fiz, uma empresa aqui de Cáceres me chamou para fazer uma consultoria para ela, porque ela estava tendo
um alto índice de turnover. O que significa o turnover? Rotatividade de funcionário. Ao longo de um ano, ela tinha mais ou menos 160% de rotatividade. O que significa isso? Dentro de um ano, se ela tinha 10 funcionários, ela contratava 16 ao longo do ano, tá? Porque alguns eram mandados embora, ela renovava todo o quadro e mais 60% desse quadro, tá? É um índice muito alto, o índice normal é 10%, 8%, quanto menor o índice, melhor, tá? Dependendo do tipo de empresa também. E ela me chamou porque ela queria entender, era uma unidade lá de Belém, ela queria entender o que estava acontecendo em Belém por conta desse alto índice de rotatividade, tá? E eu falei, bom, primeira coisa eu preciso entender o contexto, a cidade de Belém, quem é o cidadão que mora em Belém, né? Como que é a empresa lá, como que é o clima, como que é o ambiente, como que é a liderança, vários fatores, eu precisava entender o contexto, tá? Eu até cheguei a pedir uma viagem para lá para eu poder entender melhor, mas na época não foi possível. Aí eu fui pegando algumas informações e essa empresa, quando o funcionário era desligado dela, eles meio que preenchiam um formulário colocando alguns motivos do porquê do desligamento, né? Eles faziam como se fosse uma ficha, né, de despedida desse colaborador. E eu comecei a fazer o trabalho com base nessas fichas, tá? E quando eu percebi, a maioria das pessoas que eram mandadas embora, era mandada embora porque não conseguia bater as metas, tá? Eu falei, bom, tá. E a empresa, quando me contratou, ela achou que as pessoas estavam saindo por conta do salário, tá? Eu falei, mas se ela trabalha por meta, né? Não faz sentido. Aí, assim, para resumir bem a história, para a gente não perder muito tempo, eu descobri um erro, eram dois erros fundamentais dessa empresa. Primeiro, ela tinha um problema muito grave no anúncio de recrutamento dela. A notícia que ela colocava no jornal, na rádio, era assim: você que é vendedor, venha trabalhar na nossa empresa e ganhe 10 mil reais por mês. Tá? Essa era a propaganda de recrutamento que ela fazia. Aí o vendedor de loja de eletrodoméstico, o vendedor de loja de roupa, o vendedor de qualquer outro tipo de empresa, largava o emprego dele, que ele ganhava 2, 3, 4, 5 mil reais. Para quê? Porque ele queria ganhar 10 mil reais, porque aquela empresa está contratando e falando que vai pagar 10 mil reais. Tá? E aí ela trazia gente muito boa para a organização. Só que o contexto, o ambiente na época não estava favorável às vendas. E essas pessoas que eram acostumadas a vender o produto X, Y, Z, eletrodoméstico, roupa, seguro, entre outras coisas, não era acostumada a vender o produto que essa, quase que eu falei aqui, tá? O produto que essa empresa vendia. E aí elas criavam uma expectativa muito grande. E quanto mais alta a expectativa, maior a chance de dar certo, maior a chance de dar errado, né? Se o tombo for, se crescer, vai crescer muito, se tombar, o tombo vai ser feio. E era isso que estava acontecendo. 10 mil reais, o vendedor ganharia no melhor mês no ano, uma única vez, e olhe lá, tá? Se o mercado tivesse muito aquecido. Então, era um erro no recrutamento, ele estava enganando as pessoas que estavam ali, e estava frustrando aquelas pessoas. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, eu descobri que o líder lá queria ser tão eficiente, mas tão eficiente, que ele obrigava as pessoas a comprar café, comprar material de limpeza, material de expediente, né? E foi isso que me chamou a atenção. Quando eu comecei a olhar os gastos, né, o custeio para funcionar aquela unidade lá em Belém, eu vi que ela não gastava quase nada. Eu falei, impossível ela sabe, em quantas unidades gastavam 70, 80 mil reais de despesa por ano, aquela unidade não gastava 5 mil. Falei, tá errado, tem alguma coisa de errado aí, né? E aí foi onde eu vi que o líder era muito exigente, era um líder que fazia um trabalho psicológico muito ruim em cima dos colaboradores, muita pressão, e aquilo não estava rendendo, a pessoa não aguentava a pressão e saía, tá? Então, isso é importante para você entender, porque, entre outras coisas também, né, se você está recrutando, você está contratando as pessoas e está errado, e você está perdendo o seu quadro, né, de pessoas, você precisa saber você está perdendo para quem. A pessoa está indo embora da sua empresa, por quê? Tá? Então, tudo isso é importante vocês, como gestores de pessoa, caso forem trabalhar com isso, saber,
Porque às vezes essa pessoa foi mandada embora hoje, mas em vez de você abrir todo um processo de recrutamento e seleção, você volta lá no banco de demitidos, digamos assim, e tenta recontratar ela, né? Se for de interesse dela também, né? Então, assim, é importante você juntar esses dados, né? Porque lá no processo, no último processo que a gente vai ver, também precisam ver o quão importante é você juntar essas informações, tá? E aí eu descobri também, porque eu liguei para mais de 50 pessoas demitidas, liguei um por um. Falei, você colocou na ficha de demissão sua aqui que você foi demitida por esse motivo? Não, não. Me mandaram colocar isso, senão eu não ia receber o meu seguro-desemprego. Até isso eu descobri, tá? Então, é super importante vocês fazerem esse tipo de controle, tá? Todo controle ele é importante, porque ele dá segurança na base de dados, nas informações, tá? Então, voltando a falar de recrutamento, né? Lembrando que o objetivo da aula de hoje é desmembrar os conceitos de recrutamento e seleção, tá? Então, vamos relembrar mais alguns conceitos aí para a gente fixar. Recrutamento é um conjunto de atividade desenvolvida para atrair candidatos qualificados para a organização. Então, vai ser um conjunto de técnicas, procedimentos, que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar os cargos na organização, tá? Não que sempre venham candidatos qualificados. E quando eu falo qualificado, não estou falando, às vezes, só de graduação, mestrado, doutorado. Eu estou falando qualificado de habilidade, de atitude, de comportamento, tá? Entre outras questões. E é basicamente um sistema de informação, tá? Pelo qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos a oportunidade de emprego que ela pretende preencher. Então, o recrutamento vai ser, a gente na próxima aula vai ver as fontes de recrutamento, tá? A gente vai ver isso um pouco mais detalhado. Mas, de maneira geral, é o chamamento, é o aviso, é quando a gente sabe que tem uma vaga disponível e começa a divulgar, tá? Para algumas outras pessoas. É muito comum, dentro das organizações, né? Tem uma vaga aqui, chama um parente de alguém, fulano, você tem algum parente aí que trabalha, que quer trabalhar e tal, né? Também é uma fonte de recrutamento, a gente vai ver isso na próxima aula. Mas o ideal é que quanto maior for a sua divulgação, mais abrangente ela vai ser e mais a chance dela acertar o alvo pretendido é maior, tá? O problema é que quanto maior ela for, maior também é os problemas, os enroscos, como é que eu posso dizer assim, é um trabalho para selecionar que às vezes a empresa não tem tempo nem dinheiro para isso, tá? Então, em resumo, o recrutamento vai ser o conjunto de políticas e ações destinadas a atrair e agregar talentos à organização para dotá-la das competências necessárias ao seu sucesso. Então, é o chamamento da pessoa ideal para ocupar aquela vaga, né, e que eu preciso para suprir o subprocesso, na verdade, de seleção de pessoas. E o processo de seleção de pessoas é o que vai escolher, dentre esses candidatos que atenderam o chamamento, o melhor candidato para o cargo. Então, é o processo pelo qual a organização escolhe, dentre uma lista de candidatos que se inscreveram, né, que se dispuseram, a pessoa que melhor alcança os critérios para a posição disponível, né, considerando as atuais condições do mercado. É também a obtenção e uso da informação a respeito dos candidatos recrutados externamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. Então, é importante destacar aqui que nesse processo de seleção, ele começa talvez até da rede social da pessoa, começa no dia que a pessoa entrou na porta da empresa, então, às vezes, o entrevistador está lá na porta, vendo se a pessoa deu bom dia, se ela cumprimentou a faxineira ou faxineiro, se a pessoa cumprimentou a recepcionista ou recepcionista, tá? Porque às vezes você coloca lá que o perfil a ser preenchido é de uma pessoa proativa, uma pessoa simpática, uma pessoa comunicativa, e às vezes ela está sendo observada quando ela entrou na empresa e está na salinha aguardando ser chamada, tá? Então, assim, o processo de seleção a gente também vai ver na outra aula, sem ser a próxima, né? A próxima é a fonte de recrutamento, que seria a aula 4, né? Na aula 5 a gente vai ver as técnicas de seleção de pessoas, com um pouco mais de detalhe, quais são as técnicas, os tipos de técnica, né? Como que você seleciona
né, qual tipo de técnica de seleção é melhor para cada tipo de organização, para cada tipo de método ou de cargo que você quer escolher, tá? Então, com isso... por fim, perdão, é um processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir a longo prazo para o sucesso da organização. Então, até lembrei aqui, tem um curso que o Sebrae realiza, chamado Empretec, não sei se vocês já ouviram falar, ou talvez até já fizeram, tá? O Empretec é um curso do Sebrae voltado ao empreendedorismo. Ele procura, na época que eu fiz, era acho que 7 ou 9 dias, intensivo, assim, corridão, manhã, tarde, com atividade à noite para entregar no outro dia. É um curso caro, mas que vale muito a pena. E é um curso que visa fomentar na pessoa as características de comportamento empreendedor. Então, você faz uma avaliação antes de entrar no curso, e depois o avaliador faz uma avaliação de você, e ele vai quantificar isso em nota e vai projetar isso num gráfico, tá? Dentro desse gráfico, a gente vai ver um negócio chamado GAP, ou GAP, né, que é a terminologia em inglês. O que é o GAP? É a diferença de pontuação que você deu para você na sua autoavaliação e que as pessoas, no caso o entrevistador, deu para você. Então aí você percebe que muitas vezes há uma diferença bem grande de pontuação. Aí você fala assim, mas esse cara me avaliou errado, né? Eu não sou isso, eu não sou desse jeito. Mas na verdade, não que você não seja, na verdade é que ou você não é mesmo, ou você não soube repassar, expressar isso para outras pessoas, né? Então, assim, a timidez às vezes acaba atrapalhando um pouco no processo de recrutamento e seleção, tá? Então, eu recomendo para todo aluno de administração fazer um curso de oratória, fazer às vezes um curso de teatro, tá? Participar de coral, participar de atividades que você se expõe para outras pessoas, tá? Mas por que isso, professor? Porque você vai perdendo o medo, você vai ganhando a habilidade de falar em público, tá? Eu tenho um colega no Anemate, um técnico que trabalhou comigo, que ele tinha tudo para ser o pró-reitor, um pró-reitor na Anemate, tá? Tinha tudo. Ele tem todo o conhecimento, habilidade, técnico, a pessoa super bem querida, super política, e ele deveria ser um determinado pró-reitor numa área lá, tá? Só que ele tem dificuldade de falar em público. Se juntar, acho que mais de 7 ou 8 pessoas e tiver um estranho, ele já não fala, tá? Então, eu lembro que uma vez, eu até tentei ajudar ele, trabalhar ele, né? Assim, para ele desenvolver, na verdade, essa habilidade de falar em público, né? Perder o medo de falar em público. E assim, a timidez, ela acaba atrapalhando um pouco, tá? Então, quando eu brinco assim, que eu falo para vocês serem, né, sem vergonha, né, para vocês não terem vergonha, às vezes, de expor, de falar, é nesse sentido, tá? Justamente porque é assim que você acaba se destacando, é assim que você acaba ficando conhecido, é assim que vão lembrar de vocês, tá? Vai fazer uma promoção, vamos supor que eu sou o dono da empresa e vocês são meus funcionários, eu vou fazer uma promoção, tá? Em tese, tá? Quem está exposto aqui é a Fernanda, a Gislaine e o Marco Antônio, que está, pelo menos com uma foto aqui de perfil, tá? A Gislaine participou na aula passada, né, comentando. Na aula de hoje, o Marco Antônio aqui também, né, já fez alguns comentários, né, o Bruno também, tá? Então, assim, nesse sentido, né, se fosse uma reunião de uma empresa aqui, tem aquele ditado assim, né, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Então, falando do ponto de vista da gestão de pessoas, né, mas não é para ser aquele cara chato, aquela mulher chata o tempo todo e tal, aquela coisa toda, tá? Mas é no sentido de você participar, de fazer as suas contribuições, porque isso ajuda no crescimento pessoal e profissional de vocês também, tá joia? Então, com isso, eu finalizo a aula, assim, de hoje, né, a parte de gravação, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as fontes de recrutamento, né, o recrutamento interno e externo. Eu cadastrei mais ou menos umas 50 perguntas, né, para sortear 25 da unidade 1, 25 da unidade 2. Nessa aula de hoje, eu falei pelo menos a resposta de umas 5 ou 6 questões, no mínimo, tá? Que está lá colocado para vocês fazerem. Então, assim, eu vou interromper a gravação aqui, né? E eu fico aqui disponível, quem quiser perguntar, quem quiser fazer alguma contribuição,
fique à vontade para professor. Sim, pode falar.